Alô, alô. Max Pitangui, o seu microfone está desabilitado no aplicativo aí. Talvez vai ter que clicar aí na tela, não sei se está no celular ou no computador. Tem que desativar aí. Isso, pronto, desativou o microfone. Agora, tá me O ouvindo? Marcos da VV8 está aqui, já foi seu companheiro de trabalho de jornalismo. Daqui a pouquinho, você não habilita o microfone, vai falar, vai ficar difícil voltar para a VV8. Vai... É complicado, né, Dácio? falou. Vai lá. Obrigado, Coronel Meira, pela oportunidade. O Dácio Bracarense, que é um conterrâneo aqui do estado do Espírito Santo, capixaba, o cara na luta aguerrida aí, nessa situação que nós estamos vivendo, está sendo um grande combatente. É uma satisfação ver pessoas aqui que eu conheço que estão aí, inclusive a advogada a doutora Taniele, que se eu não me engano, eu acho que eu vi ela aí na mesa, né? Com certeza, tá ao meu lado aqui na mesa. Doutora Taniele, o Coronel Meira, ela fez um trabalho importante e continua fazendo. Inclusive, eu tenho uma situação que, quando eu estava na Papuda, veio um rato na minha refeição, na minha marmita, e foi a doutora Taniele, inclusive, que deu essa informação à imprensa através do Oziel Lara dos Santos, que é um amigo que eu fiz lá, que era da cela, que era assistido por ela. E ela trouxe essa informação, para você ter ideia o que nós passamos nessa situação. São vários relatos de coisas complicadas e difíceis, e se a gente fosse parar para falar, seria assim, vários dias, né? Muitas informações negativas e ruins que todos nós vivemos, como eu estava acompanhando os outros colegas aí falando. Bom, eu sou jornalista, radialista aqui do estado do Espírito Santo. Eu não estive no ato do 8 de janeiro, mas eu fui colocado no inquérito das fake news e também do 8 de janeiro. Nossa prisão que aconteceu foi a prisão que está envolvido eu, o capitão Assunção, que é um deputado estadual aqui do PL, do estado do Espírito Santo, o pastor Fabiano, que também é um vereador, o vereador Armandinho, que inclusive é do grupo aí do PL da cidade de Vitória, junto com o Dácio, e outro jornalista, o Jackson Rangel, um ex-deputado também aqui do estado do Espírito Santo, que é o Carlos Von. Nós fomos surpreendidos no dia 15 de dezembro de 2022 com a presença da Polícia Federal na nossa casa, com o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, e pegou todo mundo de surpresa. Nós não entendemos o que estava acontecendo, né? E a Polícia Federal, ao invés de ir na minha casa, ela errou meu endereço e foi na casa da minha mãe. E quando eu recebi a informação que a Polícia Federal estava na casa da minha mãe, eu não aceitei aquele pedido de prisão, aquela ordem do ministro, e eu saí do Espírito Santo. A princípio me abriguei no Rio de Janeiro, depois eu fui para o Paraguai, que é onde ocorreu a minha prisão 7 meses depois. Bom, mas o que levou o ministro Alexandre de Moraes a efetuar essas prisões aqui no estado do Espírito Santo? Nós estávamos envolvidos realmente em atos antidemocráticos? Não, e a própria Polícia Federal, na sua investigação minuciosa, deixou claro que nós não tínhamos nenhuma ligação com atos antidemocráticos. Nós fomos todos absolvidos pelo trabalho da Polícia Federal. Deixou claro que nós não cometemos crime algum, mas ainda assim nós somos presos. Eu uso tornozeleira, não posso me ausentar da minha comarca, eu não posso passar de certos horários na rua, eu não posso sair no final de semana, eu não posso fazer várias coisas. Inclusive as redes sociais estiveram paradas, totalmente trancadas durante todo esse tempo. Há poucos meses agora que ela foi liberada. E o que acontece é que essas prisões do estado do Espírito Santo, ela tem algo assim bem peculiar. O que aconteceu aqui no Espírito Santo? Que chama a atenção de muita gente. O que aconteceu aqui no Espírito Santo foi que eu, como uma pessoa da área da comunicação, da imprensa, e também outras pessoas, né, que é o vereador Armandinho, que é um parlamentar, que era vereador da cidade, que é vereador da cidade de Vitória, e na época ele tinha sido eleito a ser presidente da Câmara. Essas pessoas, de forma distinta, começou a fazer denúncias contra as irregularidades do governo local aqui do estado do Espírito Santo, governo que é um governo de esquerda. E nós começamos a ver algumas irregularidades e começamos a denunciar esses casos, vários casos de corrupção. E nesses casos nós encontramos muitas destas questões que supostas irregularidades no Ministério Público, que envolvia a Procuradora-Chefe de Justiça do Ministério Público, a Luciana Gomes Ferreira de Andrade, que é a chefe do Ministério Público naquela época.
E nós começamos a questionar estas questões, e muitas delas foram levadas para o Estado do Espírito Santo, teve muita notoriedade, que é o caso do pendrive, envolvendo corrupção, do governador envolvido, membros do Ministério Público, os lobistas do governador estavam envolvidos nos casos de corrupção, nós denunciávamos, e quem denunciava era perseguido. Nós não tínhamos respostas das questões que estavam acontecendo. E aí, do nada, ela foi e acionou o ministro Alexandre de Moraes, e pediu a nossa prisão. Bom, eu já falei um pouco da história do início, eu fui para o Paraguai, no qual eu consegui ali o documento com o asilo político, o jornalista Oswaldo Eustáquio, na época, fez todo esse trâmite para me ajudar, para que eu pudesse ir para o Paraguai, no qual eu fiquei ali um período, e lá no Paraguai eles fizeram uma manobra ali com os policiais paraguaios, a Interpol, e acabaram, na verdade, prendendo a gente, e eu fui levado para Brasília, no qual eu permaneci preso 95 dias e saí da prisão da Papuda, porque aconteceu aquela fatalidade, né, que todos ficaram chocados naquele dia 20 de novembro, com a morte do Clezão. O Clezão morreu e, devido à sua morte, o Alexandre de Moraes teve que começar a soltar as pessoas, e várias pessoas começaram a sair da prisão, e eu fui uma dessas pessoas. E também, automaticamente, com a minha saída da Papuda, os outros 3 colegas que estavam presos há 1 ano aqui no Estado do Espírito Santo também foram soltos, que foi o pastor Fabiano, que foi também o Jackson Rangel e também o vereador Armandinho. Detalhe, nenhum de nós tivemos ligação alguma com esse movimento que aconteceu no 8 de janeiro. Então, preste atenção. O nosso fato ocorreu, é uma situação que antecede ao 8 de janeiro. Então, Alexandre de Moraes, ele não passou a fazer as suas violações a partir do 8 de janeiro. Ele já vinha fazendo essas coisas antes. Nós não tivemos ligação. Por exemplo, eu não fui a Brasília. Eu não tinha ligação com o QG. Eu simplesmente denunciei pessoas da esquerda, eu fiz denúncias contundentes de membros do governo do Ministério Público Capixaba, de esquerda, que tinha ligação com o governador. E automaticamente o meu nome foi arrolado, sem denúncia, sem processo, sem prova, sem nada, diretamente ao STF. E eu recebi esse mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como os outros colegas aqui do Estado do Espírito Santo. Bom, eu acho que falar que eu tive uma vida totalmente prejudicada, arruinada, como os outros colegas aqui relataram, seria, na verdade, assim, redundante, porque isso está mais do que claro que isso trouxe um grande prejuízo, seja financeiro, seja emocional, seja psicológico, de várias formas nós fomos prejudicados, e ainda estamos prejudicados, né? Então, nós fomos vozes caladas pelo simples fato de se pronunciar. Eu fui calado, eu fui amordaçado, eu fui preso, porque eu denunciei casos de corrupção e que foram provados. Casos que estavam ocorrendo aqui no Estado do Espírito Santo foram provados, não obtivemos respostas, e nós que fomos os denunciantes, fomos os perseguidos, presos e prejudicados, pelo simples fato de expor a nossa opinião e de falar a verdade. Bom, nada aconteceu com essas pessoas que fizeram isso conosco. Essas pessoas continuam aqui vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, não tiveram prejuízo algum. E nós, que ainda que fomos todos assim liberados do processo, nem processo não tem, eu não sei nem dizer o que é essa situação que eu estou vivendo. Porque eu não tenho processo, não tenho denúncia, não tem nada. Tem um inquérito que a Polícia Federal fez a sua investigação, minuciosa, inclusive o Alexandre de Moraes deu ordem para que eles fizessem 7 anos que antecedesse aos fatos, e eles não acharam nada. Nós fomos classificados como inocentes, mas ainda assim, Coronel Meira, nós estamos todos nessa situação, estamos presos, literalmente presos. Eu não posso sair no final de semana, não posso ir na igreja, eu não posso... no feriado que tem, eu não posso sair com a minha família, eu não tenho liberdade nenhuma. Só para esclarecer, você está usando tornozeleira, não é isso? Tornozeleira. Eu tive aí com o vereador Armandinho, aí em Vitória, e ele estava também com a tornozeleira. Eu também me lembro de você. Eu vi, o senhor presidente, lá e... Senhor presidente, só uma questão de ordem aqui.
Eu vou pedir para o Max a transcrição desse último trecho, que eu pessoalmente vou encaminhar ao CNMP para que tome as providências cabíveis para apreciar essas imprecisões. Foi a promotora de qual estado, Darcio? Do Espírito Santo, que incluiu o senhor no dia 8? Foi. Procuradora-chefe de Justiça do Ministério Público, Luciana Gomes Ferreira de Andrade. Perfeito. Eu vou pedir à mesa que me encaminhe a transcrição, que eu pessoalmente vou encaminhar ao CNMP, uma vez que eu conheço alguns dos valorosos membros daquele egrégio conselho. Pode continuar, Max. Então, coronel, o senhor entender essa aberração que nós estamos vivendo, essa situação, assim, eu não sei nem dizer o que nós estamos vivendo. Eu fui preso, colocaram um saco preto na minha cabeça lá no Paraguai, a Interpol, e me levaram na frente dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, e fui levado para Papuda daquela forma, enfim. E eu não sei o que aconteceu, porque assim, eu não tenho um crime. A própria Polícia Federal já deu o seu relatório e já deixou claro, não há nenhum indício de crime cometido por eles, ou seja, por mim e por todos os outros que estão envolvidos nessa situação, nessa trama sorrateira que foi feita, que aconteceu com a gente aqui no estado do Espírito Santo. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos até quando nós vamos ficar assim, o porquê nós estamos assim, se nós já tem uma investigação concluída da Polícia Federal, que já deixou claro que não há nenhum crime cometido por nenhum de nós, por que razão nós ainda estamos nessa situação? O que precisa acontecer para que possamos ser pessoas literalmente livres, de verdade, poder se expressar, viver de uma forma normal? Assim, o prejuízo que já foi causado a todos nós já sabemos, nós já temos noção que isso jamais vai ser reparado. Mas por que razão nós não podemos viver de uma forma decente? Nós não podemos ter a nossa vida de volta, se de fato nós somos inocentes e nós não fizemos nada. O que nós vamos fazer? Quem tem a resposta para essa situação que nós estamos vivendo? Está complicado. Nós não temos a quem recorrer, nós não sabemos o que fazer. Essa é a dura realidade. É a realidade que nós estamos vivendo. Agora, eu, como uma pessoa de imprensa, noticiar uma informação verídica, provada, apresentar fatos ou apresentar uma opinião em um veículo de comunicação e ser preso por isso, por não concordar que um agente público que recebe salários de impostos de trabalhadores que movimentam essa nação, que movimentam essa máquina, esse país, que não concordar com a corrupção, com a farsa, com o engano, com a mentira, e eu não poder dar a minha opinião sobre isso daí, outro brasileiro também não poder fazer a mesma coisa, se opinar vai preso, não sei, não dá para descrever esse quadro catastrófico que nós estamos vivendo no Brasil. Assim, já passou da hora de alguma coisa acontecer e nós estamos aqui sobrevivendo dessa forma. Se eu não tivesse sido preso no Paraguai, por exemplo, o caso aqui do Espírito Santo não teria tido notoriedade. Os caras estavam presos aqui há 7 meses até eu ser preso. Ficaram 1 ano. Se eu não tivesse ido para o Paraguai e ter sido preso lá, eu teria ficado 1 ano preso aqui. E eu só não fiquei porque eu fui para o Paraguai, Eustáquio, e muita gente começou a falar do caso, dar notoriedade, falar dessa situação. E preso em Brasília é diferente de estar preso no Espírito Santo, porque aqui você fica totalmente trancado, calado, e ninguém pode fazer nada e falar nada. Essa situação só tomou essa dimensão toda, o Dácio, que está ajudando a gente aí, falou várias vezes em outras lives, em canais, porque algumas pessoas começaram a dar essa força para a gente. A questão que eu vivi lá na Papuda, de ver o Clezão cair na nossa frente lá no pátio, naquele dia 20 de novembro, foi até quando eu falei, foi o meu dia, o meu céu ficou cinza. Não só o meu, mas de todos os colegas que ficaram ali, que nós lembramos todas as vezes que nós vemos a filha do Clezão em um vídeo, numa foto, numa imagem. Nós lembramos daquele dia triste, isso ficou marcado na nossa mente. E todos aqueles que estavam na Papuda, os mais de 50 presos políticos que estavam ali, vão carregar essa dor para o resto da sua vida, assim como eu.
Porque nós vimos o corpo do Clezão caído ali, nós não fomos dar o adeus para ele, despedir dele, nós não fomos na sua cerimônia de fúnebre, nós não participamos, nós só vimos o nosso amigo caído ali daquela forma e morreu porque o Estado, na verdade, provocou aquilo para ele. Essa é a grande verdade. E outros mais que sofreram outras coisas terríveis, e assim como eu e como muitos que estão vivendo. Então, eu gostaria de perguntar para o pessoal assim, do judiciário brasileiro, isso é normal? Isso está certo? Esse caso aqui do Espírito Santo vai ficar assim até quando? Até quando vai ficar assim? Porque a procuradora-chefe amiga do Alexandre de Moraes, ela pode, então, direto a ele, passar por todas as prerrogativas, passar tudo, abolir, literalmente, o devido processo legal, porque ela não gosta de um de nós aqui e pedir a prisão sem prova, sem denúncia, sem nada, e fica por isso mesmo? Porque ela é chefe do Ministério Público? E aí? Eu gostaria de saber que se é a Polícia Federal, quem pode dar essa resposta para nós? Porque aqui nós não temos. Nós não temos. Nós não sabemos o que fazer, não temos a quem recorrer. O Max, Caivani vai fazer uma pergunta e uma orientação. Oi, Max. Boa tarde. Obrigado pelo seu relato, né? Em nome de todos que estão aqui te ouvindo, que vão ouvir, já que está gravado. Lamento por todo o ocorrido. Eu vou fazer uma ponderação apenas, né? Você citou aí o inquérito 4781, que é o inquérito das fake news, que vocês foram tragados para dentro dele, para que desse aso à sua prisão, ou seja, desse razão à sua prisão. Razão no jurídico, ok? Não estou dizendo que haja uma razão para a sua prisão. A grande questão no Brasil é que o inquérito das fake news foi o início de um avanço no cerceamento às liberdades, né, e principalmente a liberdade de expressão no Brasil, para que num futuro muito próximo, esse mesmo tribunal que fez isso, instaurando um inquérito de ofício, trouxesse de volta um ex-presidiário. A exemplo do que aconteceu na Alemanha nazista. Ponto. Ponto 1, na verdade. A segunda questão é, esses abusos, eles não se iniciaram no dia 14 de março de 2019, que é a data de instauração desse inquérito. Mas, na verdade, na instauração da ADPF 519, lá de 2017, e que investigava durante o governo Temer, manifestações que ocorreram aqui em Brasília. Que ninguém foi preso, que ninguém foi denunciado, que ninguém foi condenado. Mas ali, se a gente pode tratar de um ovo da serpente, aconteceu lá atrás. Eu já algumas vezes tive a oportunidade de falar aqui e solicitar aos deputados federais que dessem uma olhada nessa ADPF. Ela é de relatoria de Alexandre de Moraes. Ok? Entendi. Ponto 2. De novo, lamentando o que te aconteceu, eu não tenho a resposta evidente para a sua pergunta. Sei que também a pergunta é retórica, mas gostaria de dizer aqui, nós lutamos muito nesses últimos 2 anos e meio por uma anistia. Não porque ela seja a devolução da sua inocência, que nunca deveria ter sido retirada. Na verdade, o Estado é que falhou contigo. E com todos os presos políticos, com todos os sequestrados. Porque a presunção de inocência, por isso eu cito sempre o direito internacional, a presunção de inocência é o princípio basilar do direito humano. É onde tudo começa. Ninguém pode ser preso sem saber porque está sendo preso, como aconteceu com você. Ninguém pode ser conduzido a uma carceragem sem saber por quê e para onde está sendo conduzido. Ninguém pode ser privado da primeira conversa com o seu advogado. E não sou eu, esse jurista de internet, como o Rocambole do Inferno gosta de falar, que está dizendo. É o direito internacional. É ele que coloca isso para a gente, através dos tratados internacionais que o Brasil é signatário também. E aqui eu cito um dos mais importantes, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e que no seu artigo 1º descreve muito bem que a premissa maior é a liberdade, a preservação da liberdade. A presunção de inocência é essa preservação. Você só pode ser declarado culpado depois de sentença penal condenatória, depois do trânsito em julgado. É artigo 5º, inciso 57 aqui no Brasil. Isso não foi respeitado, nem para você, nem para as pessoas do 8 de janeiro. Misturar tudo é próprio de estado de exceção, porque aí ninguém sabe do que está sendo acusado, não sabe também como vai se defender. E você usa o poder de polícia do Estado
para prejudicar essas pessoas. Como é que a gente devolve isso? A gente precisa sanar o problema de imediato. E o problema de imediato só é sanado através de anistia. Porque você não vai esperar o reconhecimento do judiciário brasileiro de que ele errou, vai? Alguém aqui vai aguardar que o STF reconheça, que o Alexandre de Moraes reconheça que ele errou, que ele passou do ponto, como disse o ex-ministro Marco Aurélio Mello? Não, ninguém vai fazer esse reconhecimento, essa autorreflexão. Então, o legislativo, onde nós estamos, é que tem esse poder e não pode abrir mão desse poder. Porque nesse momento, abrir mão do poder de conseguir aprovar uma anistia é decretar a morte e o sepultamento da direita no Brasil. Ponto 3. Se lá atrás, em 79, a esquerda passou a ser respeitada como ideologia política, a anistia agora vai cumprir também esse papel, além de devolver a liberdade e a dignidade para essas pessoas do 8 de janeiro. Quando alguém se fere um braço, fere uma perna, é usado um torniquete. Então vamos fazer essa analogia para a anistia. A anistia é esse torniquete. A gente vai tentar salvar esse membro para salvar a vida dessa pessoa. A anistia é um excludente de ilicitude, ela não é perdão. O perdão judicial, artigo 107, inciso 2, é decorrente da anistia, do indulto e da graça. A anistia é esquecimento dos fatos. E nesse momento a única forma da gente parar com tudo isso é o esquecimento dos fatos. E cada um dos lados vai falar, beleza, por enquanto a gente tem aqui uma pax declarada. Nós temos um armistício. É isso que a anistia vai representar para o Brasil. E, aliás, é uma tradição brasileira, porque já foi utilizado 48 vezes no Brasil. Eu não vou me cansar de repetir, porque povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. A gente está repetindo 40 anos depois. Foi necessário em 79? Foi necessário em 79. Agora é mais que necessário. E a gente tem que fazer. O que o Max trouxe aqui hoje, Coronel Meira, Dárcio e todos que nos acompanham aqui, os deputados que saíram vão ver depois, ele trouxe aqui o motivo pelo qual eu tenho defendido que o marco inicial da nossa anistia é 14 de março de 2019. Porque os arbítrios começaram lá, isso vai incluir o Max e as demais pessoas que passaram por isso, vai incluir Daniel Silveira, vai incluir o presidente Bolsonaro, eles querendo ou não, porque todo esse avassalar dos direitos humanos no Brasil começa com o inquérito 4781, o chamado inquérito das fake news. Então, para finalizar, a dignidade da pessoa humana, ela prevê 4 requisitos. Valor intrínseco, que é a própria vida, o reconhecimento como um cidadão de direito, ser reconhecido, ter o direito a esse reconhecimento, ter direito a usufruir do direito, o mínimo necessário para essa subsistência, para essa sobrevivência e a liberdade. A gente pode traduzir esses 4 requisitos em 4 palavrinhas e aí eu vou encerrar. Deus, pátria, família e liberdade. E é por isso que a pessoa que mais repetiu isso, a pessoa que nos trouxe esses valores de volta, a pessoa que fez renascer a direita no Brasil e o nosso orgulho de poder dizer sou de direita no Brasil, é Jair Messias Bolsonaro e está passando o calvário que está passando. É por isso que o filho dele teve que se exilar. E para finalizar definitivamente agora, o presidente Bolsonaro está preso sem poder estar preso. Porque no Brasil a pena não pode passar do agente. E passou, supostamente, o investigado nesse inquérito era Eduardo Bolsonaro. E quem está preso é o pai no lugar dele. Estado de exceção. Muito obrigado e boa noite a todos. Para concluir, Max, queria saber se você tem mais alguma coisa, ou algum pedido, ou alguma contribuição. Eu queria parabenizar essa comissão, queria parabenizar aos patriotas que têm lutado, lamentar nos últimos dias a perda lamentável do Dr. Luiz Felipe, que foi um guerreiro, um amigo que eu conheci, um cara extraordinário, que infelizmente perdeu a sua vida nessa guerra.
e descansou e com a esperança de ver um Brasil melhor, né? E muitos outros, assim como o Clesão, como o Felipe, que no meio dessa guerra perderam sua vida, e parabenizar o senhor, o Coronel Meira, a doutora Taniele, que está aí ao seu lado, que é uma guerreira, uma pessoa também que está nessa luta. Eu acho que eu vi o Júnior por aí, né? Se eu não me engano, eu acho que eu vi o Júnior aí na plateia aí, eu vi Epaminondas também, que é outra figura guerreira. O Júnior foi um amigo também que me visitou na Papuda. O Júnior, né, Júnior? Me visitou lá, falou comigo várias vezes. Eu vivendo aqueles momentos difíceis ali, foram pessoas que pegaram na minha mão, seguraram, e eu não vou esquecer disso nunca. E eu tenho essas pessoas assim, com muito carinho. Eu lembro perfeitamente de cada detalhe, de tudo que aconteceu. Os policiais ali na Papuda, que a gente não pode falar nome, mas são homens valorosos, homens de Deus, pessoas boas de coração que trataram a gente com respeito. Existem as pessoas ruins, mas temos brasileiros valorosos, pessoas de verdade. Marcão também aí, o pessoal da VV8, que, poxa, assim, me deu maior força para minha família, esteve do meu lado, e parabenizar em cada canto do nosso Brasil, cada um patriota que de alguma forma contribuiu de uma forma significativa para mudar o Brasil, que acredita que esse país tem jeito, ele tem uma forma de resolver, e essa anistia, em nome de nosso querido Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai ser aprovada e vai alcançar todos aqueles que foram prejudicados, estão sendo perseguidos por essa ditadura terrível que nós estamos vivendo no Brasil. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, amigo. E conto com total apoio do nosso gabinete, daqui da Câmara Federal. Né? A gente está com uma dificuldadezinha porque os deputados estão em várias missões, mas estamos todos antenados. E queria agora passar a palavra à doutora Taniela Teles, que inclusive vai fazer uma referência, né, a você. Com a palavra, a doutora Taniela Teles. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao deputado Coronel Meira, né, presidente dessa subcomissão de fiscalização e direitos dos presos do 8 de janeiro. Também agradecer e parabenizar o Dárcio Bracarense pelo apoio, né, e pela luta aguerrida aí ao nosso lado. Também cumprimentar os deputados que precisaram se ausentar, o deputado Polon, que tem estado nas trincheiras conosco desde o 8 de janeiro, né, que tem feito um trabalho maravilhoso aí, que poucos conhecem, né, ele nunca buscou passar isso, mas tem sido uma pessoa que, de uma maneira extraordinária, apoiou não só a nós, mas também as famílias dos réus e os réus do 8 de janeiro. Também o deputado Alfredo Gaspar, né, está ausente, Sargento Gonçalves, deputado Hélio Lopes, que também deu uma passadinha aqui, e o deputado Caveira, que ele não está aqui, mas é alguém que tem ombreado conosco essa luta e apoia, né, os advogados. O deputado Caveira está numa missão lá em Goiânia. Ele foi com a Comissão de Segurança Pública junto com o nosso presidente, né, da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Alberto Fraga. Eu, inclusive, estava convidado, mas tínhamos essa missão aqui, por isso que eu digo, a gente se dividiu hoje para podermos tocar essa Câmara. Perfeito. Sempre na luta, né? E também aqui, né, agradecer, cumprimentar meu colega doutor Hélio Júnior, né, que é alguém que Deus me presenteou com amizade, e hoje nós somos mais que amigos, nós somos irmãos. Também o Deus Elis, né, presidente do Influenciadores do Brasil, que sem o apoio aí valoroso, né, toda a ajuda, nós não teríamos chego até aqui. Primeiramente, né, eu gostaria de mandar um abraço para o Max, cumprimentar o Max também. Quando ele falou ali com respeito à denúncia da marmita com um pedaço de rato, eu lembro desse dia. Eu fui visitar os meus na Papuda, e eu tenho a carta até hoje que o Max escreveu. E quando eu recebi essa carta, o pedido foi para que eu levasse isso para a mídia. Eu li aquela carta umas 10 vezes e eu não tive coragem de fazer o vídeo lá da Papuda, porque aquilo me embrulhou o estômago, eu cheguei a vomitar naquele dia. Porque eu já sabia das
das marmitas estragadas, das marmitas com caco de vidro, com pedra, com canudinho de plástico no meio, com carne podre, fio de cabelo. E eu vi isso porque quando nós visitávamos os presos políticos, o parlatório era do lado direito, e aqui do lado esquerdo tinha a brisa, que eles chamavam, e quando eu entrava para visitar os meus, era horário de refeição, vinha um cheiro horrível, por aqueles vãos das paredes ali, e muitas das vezes, né, a gente olhava, ia conversar com tinha alguns policiais militares presos ali, e às vezes eles abriam a marmita e mostravam, eu saía vomitando de lá, porque a comida era podre. E nesse dia, quando eu recebi a carta do Max, dizendo que eles encontraram um pedaço de rato na marmita, eu pensei, o que mais falta acontecer para eles aqui dentro? Né? Tantas humilhações, tantas violações lá dentro, e enfim, eu fui visitar as meninas na colmeia, e quando eu saí da colmeia que eu consegui fazer o vídeo no final da tarde para expor isso. Eu tenho a carta do Max até hoje. 70 dias preso, eu perdi 15 quilos. Exatamente. Hoje eu tenho 74. Saí da Papuda com 60 quilos. Nós temos assistidos que perderam 30, 37 quilos, 39 quilos dentro de uma prisão. Aí vocês... tem um vídeo do ministro provando a comida lá na Papuda. Mas será que era a mesma marmita? Porque alguém... Não foi um ou dois. Todos os réus emagreceram 10, 15, 20, 30, 37 quilos dentro da prisão. Então não era uma marmita comível, não. E a mesma coisa aconteceu no dia 20 de novembro, no dia da morte do Clezão. Eu estava fazendo atendimento, eu sempre nas manhãs, até hoje eu tenho o costume de marcar esses atendimentos por videoconferência nas prisões do Brasil todo, né? E a parte da manhã eu sempre reservava ali para a Papuda. Eu fui atender o Geraldo Felipe, que inclusive é o morador de rua, o primeiro réu do 8 de janeiro a ser absolvido. E ele falou, doutora, o Clezão morreu. Ele caiu no pátio agora, antes de eu entrar aqui, tá todo mundo chorando, tá uma confusão, mas ele tá morto. Eu segurei aquilo, eu falei, meu Deus, como assim? Doutora, você tem que avisar as pessoas aí fora. E eu não tinha certeza daquilo, enfim, o medo de você falar alguma coisa e não ser. Fui para o próximo atendimento, o próximo falou a mesma coisa. E aquilo, como o Marcos falou, nós temos anjos dentro da Papuda e dentro da colmeia também. Só que nós não podemos dar nomes a eles, até porque a perseguição, né, seria implacável contra eles. E nesse dia eu fui guardando aquela informação, de repente eu recebi um WhatsApp de um policial penal que estava trabalhando no dia. Doutora, fulano morreu. A doutora precisa passar isso porque eles vão chamar uma ambulância e vão levar ele para o hospital como se ele houvesse morrido fora. Eu não tive coragem, daqui a pouco ele mandou uma foto em um dos meus celulares da época, falou, você quer mais prova do que isso? Aí quando eu olhei a foto, eu conversei com o Oswaldo Eustáquio na época, falei, Oswaldo, está confirmado, eu recebi a foto, ele está morto. Como é que você vai avisar a família? Eu chamei a Sheila, a noiva do seu Gessé, falei, Sheila, você precisa ir lá na casa da família do Clezão, da Jane, para avisar